A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A palavra do Senhor diz no livro de Número, capítulo 12, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que ele tinha tomado. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Queridos, falaram Miriam e Arão contra Moisés. E o Senhor, ele ouviu. Dois irmãos falando do irmão. Quantas pessoas querem se meter na tua vida? Miriam e Arão disseram: o Senhor só fala com Moisés e não fala conosco. Querido, a coxita é só um pretexto. De fato, o que estava incomodando de verdade era o fato de Deus ter escolhido e ungido Moisés como líder. Quantas pessoas falam de você? Quantas pessoas falam do seu cabelo, da sua roupa, da sua maquiagem? Mas na verdade o que está incomodando é a unção de Deus na tua vida. Querido, Deus viu o chefe da rebelião. Quem criou a fofoca? Quem estava na panelinha? O chefe das contendas. Deus, ele vai punir o fofoqueiro e o contendeiro. A fofoca, queridos, foi dentro da família de Moisés. A fofoca muitas das vezes surge dentro da igreja. Porque tanto ódio da pessoa que Deus escolheu para liderar? Vamos aprender a respeitar quem Deus escolheu para liderar. Vamos respeitar, querido, a hierarquia espiritual. Miriam teve inveja de Moisés. O invejoso quer te destruir, quer te paralisar. Miriam queria aliados contra Moisés. Ei, querido, Deus ouviu Miriam falando mal de Moisés. Deus, ele está ouvindo tudo o que estão falando de você. O Senhor, ele chamou Miriam e Arão para uma reunião. Deus vai marcar uma reunião com quem está falando mal de você. Moisés, queridos, está tranquilo, não sabe da confusão que estão fazendo por trás das costas dele. Os dois faladores, os dois linguarudos, se prepare porque Deus viu tudo. Não tem cochicho que Deus não ouça. Ei, querido, o que está incomodando não é o que você faz ou quem você é. O que está incomodando, querido, é a unção que Deus colocou sobre você. Quando eles estavam falando mal de Moisés, o Senhor ouviu. Ei, querido, vai dormir tranquilo. O Senhor está ouvindo tudo. Não tem sala fechada, não tem conversa de zap que ele não ouça. Deus, ele vai te defender. Não fale mal do ungido escolhido de Deus. Aceite quem Deus escolheu. Quem escolheu foi Deus, não foi homem, querido. Foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que escolheu você. Ei, querido, quem está falando mal de você por trás, Deus vai descer para resolver. Deus não gostou de ouvir a conversa de Miriam e Arão. A ira do Senhor se acendeu contra Miriam e ela ficou leprosa. Deus sabe, querido, quem é que acende. Deus sabe quem critica. Deus sabe quem está fazendo oposição. Deus sabe quem está sendo contra. Cuidado, querido. Cuidado, não empreste a sua boca para o diabo, para estar falando mal dos seus líderes, para estar falando mal daquele que Deus escolheu, daquele que Deus ungiu. Cuidado para não ficar leproso. Tome cuidado. Nós temos que ter muito cuidado quando falamos de liderança. Queridos, não é você que vai resolver, não. Que vai resolver é Deus. Se tem alguém falando mal de você, se tem alguém criando situações contra o teu nome, se tem alguém te defamando, se tem alguém querendo destruir teu ministério, entrega na mão de Deus, porque Deus está ouvindo tudo, Deus está vendo tudo e Ele vai punir. Miriam, ela recebeu a punição, 7 dias fora do arraial. Deus está ouvindo tudo, queridos. Deus ouviu as palavras deles e agiu rapidamente para que o pecado deles não se espalhasse no meio do povo. Uma situação dessa se decorda, vai longe. Se deixasse Miriam, ela ia fazer a cabeça de outras pessoas contra Moisés. Esse problema que era só entre irmãos poderia tomar a proporção bem maior. Queridos,
Pare de se meter onde você não entende. Não fale o que você não entende. Não fale o que você não sabe. Não precisa você brigar, porque Deus, Ele bota ordem na casa. Eles falaram pelas costas de Moisés, achando que ninguém ouviu. Cuidado com o que você está falando da pessoa que tem intimidade com Deus. Miriam e Arão começam a falar, aleluia, de Moisés, pensando eles que Deus não estava ouvindo. Ei, queridos, Deus está ouvindo tudo. Eles disseram logo, tá pensando que Deus só fala com ele? Só ele que é homem de Deus? Deus ouviu. Deus fala com Miriam e Arão. Queridos, por que muitas das vezes as pessoas não aceitam quando vê Deus usando uma pessoa mais do que a outra? Cada um tem a sua intimidade com Deus, vamos respeitar isso. O Senhor, Ele disse, mas com o meu servo Moisés, eu converso tete a tete, cara a cara, e vocês ousaram falar do meu servo? Ele diz assim, eu falo com Moisés diferente. Moisés tinha uma intimidade profunda com Deus. E muitas das vezes as pessoas não têm temor de falar do servo do Senhor. Cuidado com aquele que Deus declara que é servo dele. O servo é fiel, o servo obedece à voz do seu Senhor. O juízo de Deus veio sobre Miriam, porque foi ela que provocou essa confusão. Uma família de Deus que decide brigar entre si. Uma família escolhida por Deus para um propósito. Miriam foi usada por Deus para livrar Moisés. Até então, Deus, Ele nos usa em certas situações. O fato de Deus usar Miriam não dá o direito dela mandar na vida de Moisés. Queridos, nós temos que aprender que nós somos escolhidos por Deus. Você é escolhido por Deus. Você tem sua intimidade com Deus. E cada um de nós temos que respeitar o servo de Deus, porque Deus fala com cada um de maneira diferente. E Miriam não aceitava ver Deus falar com Moisés diferente. Queridos, houve inveja. Houve inveja por parte de Miriam, devido à posição privilegiada de Moisés. Tem gente que só procura você para contar fofoca. Eu quero dizer para você que o mesmo que fala mal de alguém hoje vai falar mal de você amanhã. Esteja do lado de pessoas que irão te levar a um nível de espiritualidade elevada. Se afaste de pessoas fofoqueiras, mentirosas, porque ela está te levando à destruição, à falência espiritual. Cuide da sua vida espiritual. O diabo precisa de um corpo porque ele é espírito. Ele usa a boca para tirar a pessoa da direção de Deus. Portanto, eu quero dizer para você, cuidado. Não fique falando dos ungidos do servo de Deus, porque há uma punição do Senhor para essas pessoas. Amém, queridos? Deixa aí escrito abaixo do vídeo, a minha vida pertence ao Senhor. Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, querido, para os teus amigos, teus familiares, o grupo do WhatsApp. Ajuda, querido, a enviar a mensagem da palavra de Deus. Seja você um mensageiro, seja você um missionário da palavra do Senhor. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe.